Boa noite, estamos dando início a mais um Jornal AG News, trazendo informação diretamente para você, telespectador, de tudo o que está acontecendo no nosso país e no mundo. Trazemos informações verídicas e com propriedade, pois nossos convidados sempre são especialistas em suas áreas. Então, hoje estaremos trazendo o tema Renave Nacional, ao qual o Renave torna-se lei obrigatória em todo o território nacional, e existem muitas dúvidas pairando, pois ele muda situações, né, muda muito a questão do Renave, Registro Nacional de Veículos em Estoque, para o setor automotivo. Então, hoje trazemos dentro do nosso programa convidados, especialistas dentro das suas áreas, para contribuir com a informação para o nosso telespectador, tanto o consumidor final quanto os lojistas e concessionários que estarão aqui assistindo a nossa programação. Então, vamos trazer os nossos convidados de hoje. Primeiramente, bem-vindo seja o nosso querido presidente da Fenalto, Everton Fernandes. Muito obrigado, André, pelo convite. É uma honra, uma satisfação estar participando aqui com você do Jornal AG News, com um tema que nós consideramos hoje muito relevante para o mercado de seminovos e usados, de carros seminovos e usados em todo o país. Então, a satisfação está aqui. Quero aproveitar para cumprimentar também o Dr. José Carlos, meu amigo Adriano, a amiga Andréa também, de Minas Gerais, e temos realmente um tema muito interessante para conversarmos hoje à noite. Muito bem. Seja muito bem-vinda, doutora Andréa Arantes, da Via Arantes Contabilidade. Boa noite, Andréa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, podendo tratar desse assunto, que é um assunto de interesse tão fundamental para os nossos clientes, que são as revendas de veículo, ao qual a gente está acompanhando há muito tempo, e eu creio que vai ser muito positivo para todo o mercado. Com certeza. Seja muito bem-vindo, doutor José Carlos Carvalho, sócio da Oliveira e Carvalho. Boa noite, Andréa, tudo bem? Boa noite, colega André. São duas Andréas, mas super que fique claro, né? Boa noite, colegas aqui de bancada. Vamos ver se a gente consegue ajudar a turma a desatar esse nó da reforma tributária, né? Perfeito. E seja muito bem-vindo, nosso querido diretor comercial da Renave Fácil, da integradora pioneira do Brasil, Renave Fácil, Adriano Cleverson. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar um pouquinho para tentar acalmar esse povo aí que está meio com medo do Renave. Vamos tentar explicar para eles o que vai acontecer, vamos acalmar o coração deles aí. Estamos aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, é uma honra eu poder trazer grandes personalidades, pessoas especializadas nas áreas tão importantes, onde nós estamos vivendo em meios onde a comunicação ela também acaba fluindo de uma maneira muito dentro das redes sociais, por trechos curtos, então a informação não fica clara e alinhada, completa. Então, muito feliz e grata pela participação de todos, para que a gente possa esclarecer com mais transparência, com mais exatidão, para que a população e os lojistas concessionários também tenham mais tranquilidade nessa nova mudança, nesse novo hábito que está presente e não tem mais volta. Então, hoje vamos esclarecer nessa noite um pouquinho, e antes de dar início ao tema, gostaria que cada um desse uma breve informação sobre a sua atividade dentro do seu órgão, da sua empresa, começando pelo presidente da Fenalto, Everton Fernandes. André, como você já falou, né, presidente da Fenalto, e o que é a Fenalto? A Fenalto é a Federação Nacional das Associações de Veículos, de Revendedores de Veículos Automotores. Hoje nós temos 30 associações filiadas à Fenalto, de todo o país, representando em torno de 50 mil revendas. É um universo muito grande. Para você ter uma ideia do tamanho desse mercado de usados, nós estamos entre
os 3 maiores mercados de veículos usados do mundo. Possivelmente não, certamente os Estados Unidos em primeiro lugar no mercado de usados, a China é primeiro em novos, mas usados a China está ali em segundo, muito próximo ao mercado do Brasil. Então, é um mercado muito grande que o Renave, de fato, chega agora para a gente formalizar ainda mais esse setor, onde esse mercado no Brasil já é muito regulado, e eu acho que a chegada do Renave, a gente vai fechar essa questão da regulamentação do setor. Então, só para você ter uma ideia também da importância desse segmento de usados no mercado, nós temos uma cadeia do setor automotivo gigante, desde a questão dos minérios, da matéria-prima para fazer as autopeças, depois a fabricação de autopeças, as montadoras, a rede de distribuição, os fabricantes, a rede de distribuição, e depois os usados. No meio ainda nós temos diversos outros segmentos que acabam complementando as atividades, como despachantes, empresas que fazem serviços de higienização, enfim, a cadeia é enorme, mas nós estamos numa posição muito estratégica como o mercado de seminovos, porque o que parece ser o fim de um ciclo, na verdade, é esse ciclo que gera o início do novo ciclo de fabricação de veículos, porque para você comprar um carro novo, você tem que desmobilizar a sua frota ou aquele seu carro de uso particular, e é muito importante esse elo, porque a continuidade da cadeia e dos ciclos de venda de veículos depende muito do segmento de usados. Por essa razão, eu considero muito estratégico a posição dentro do mercado automotivo ou segmento de veículos usados e seminovos. Perfeito. Doutor José Carlos, gostaria que desse uma breve explicação sobre o escritório. Obrigado, André. Nós somos um time de ex-auditores fiscais, né? E do lado da Fazenda, a gente era responsável aqui pela definição de parâmetro de fiscalização de concessionárias, né? E aí a turma convidou a gente para vir para o lado de cá, para ajudar ao revendedor de usado a não ter problema com a Fazenda, né? Então, trocamos de lado aqui, mas ninguém foi expulso pelas zelotes, não. Saímos aqui por opção, né? E aí, montamos aqui a Oliveira e Carvalho, que é uma boutique que cuida de vários clientes. A gente cuida aqui da turma da JBS, cuida aqui da turma da Coca-Cola, que é o Simões Solar, que tem quase 2.000 clientes, mas o que a gente faz, na verdade, aqui é cuidar de concessionária, né? Então, são quase 500 concessionárias aqui dentro. Então, a gente cuida de outras coisas também. Na verdade, a gente cuida de concessionária, ajudando na orientação, como não ter problema com a Fazenda, na recuperação de impostos e agora na implementação da reforma tributária, né? Que afeta de maneira especial o veículo usado, como o comandante Everton já começou a explicar para a gente aqui. Ótimo. Adriano, nosso diretor comercial da Renave Fácil, falou um pouquinho sobre a integradora, né, que é a pioneira no Brasil em termos dos projetos Renave. Isso mesmo, Andréia. A Renave Fácil, ela já começou lá em 2017. Então, acredito que o seu José conhece quem começou, que foi o seu Ademir Saurim, né? Então, ele já corria desde Santa Catarina para Brasília, levando isso, e o pessoal falava que era um negócio muito fora do comum, e ele conseguiu. Então, a partir de 2019, né, a nossa integradora foi a primeira integradora que realizou o primeiro Renave no Brasil. Isso foi em Santa Catarina e foi para uma concessionária chamada DM Auto, que fica na cidade de Chapecó aqui. Então, foi aí que deu o início, o start, tá? Porém, fora isso, a nossa integradora, né, o que acontece? Ela trabalha desde o início com tudo. O nosso jurídico foi um que conseguiu ajudar para escrever a primeira resolução. O nosso CEO foi quem desenvolveu o Sistema Nacional, junto com o SERPRO, claro, né? Então, hoje a Renave Fácil é bem estruturada nessa questão, né? E desde o início a gente começou lá com seminovos, fomos para 0km, fomos para ITE, que é implementador, transformador e encarroçador, e agora estamos esperando vir o consignado, né?
e também acredito que vai sair o módulo para os bancos de recuperação também dentro da plataforma. E a outra questão é que o futuro também vai existir o Renave de leilão, de ferro velho, porque daí o registro do início do veículo lá na montadora até ele finalizar lá no ferro velho vai ficar totalmente registrado. Então, acho que o projeto é muito grande, é interessante. Acho que vai acabar muito com a questão de carros que são furtados e vendidos peças. Então, futuramente vai ser... Estamos esperando que aconteça isso. Ótimo. E a doutora Andréia Arantes, fale um pouquinho do escritório. Bom, eu sou Andréia Arantes, fundadora do Via Arantes Contabilidade. O nosso escritório tem 30 anos focado em revenda de veículo usado. Desde o início, a gente já tinha essa visão, essa percepção, esse formato de trabalho. Hoje, a gente atua em todo o país, né? E por sermos uma contabilidade segmentada, a gente acaba entrando mais na operação do nosso cliente. Então, primeira vez que eu ouvi falar do Renave, e aí eu ouvi falar que precisa da nota fiscal, eu falei assim, isso tem a ver comigo. Se é importante para o meu cliente, é importante para mim também. Né? Aí a gente começou a estudar, acompanhar de perto o projeto, e como tudo que envolve as revendas, a gente está sempre interessado em conhecer um pouco mais para levar isso e um nível de profissionalização diferenciado para ajudar o nosso cliente. Muito bem. Então, vamos dar início aqui, vamos falar desse assunto tão importante que já está em vigor aqui no nosso país, com a lei, né, com a resolução 2026, que foi assinada no dia 26 de junho de 2026, que torna o Renave lei obrigatória em todo o território nacional. Primeiramente, gostaria, quando o doutor Everton, presidente, conversasse aqui, trouxesse o esclarecimento que eu já vinha acompanhando nas redes sociais, a participação do presidente, falando sobre o Renave, né, sobre a consulta pública que logo sairia, e a gente escutava muito o pessoal ainda com a ilusão de que o Renave não ia acontecer, Então, as pessoas estão vivendo muito, eu acho que é a negação que a tecnologia está aí, que nós precisamos nos atualizar e que o setor automotivo atua. Então, a gente parece que as pessoas estão com dificuldade de entendimento do seu próprio papel como lojistas. Presidente, o que você traria para a gente sobre a Renave, Registro Nacional de Veículos em Estoque, que entra em vigor? Andréia, eu falei do tamanho do mercado de usados no país, né, como ele é um mercado forte, pujante aqui no Brasil, e em 2022, Andréia, foram transferidos veículos usados no país na casa dos 13 milhões. Em 2023, passou para os 14 milhões e 700. Em 2024, para 15 milhões e meio. Em 2025, 18 milhões e meio de veículos transacionados, um crescimento gigante, enorme, e nós tivemos no primeiro semestre de 2026 já um crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior de 8,8%. Se nós projetarmos esse crescimento do primeiro semestre para o restante do ano, nós vamos ter mais de 20 milhões de veículos transacionados, uma quantidade enorme. E como é que funcionava o registro dessa quantidade de veículos? O estoque era controlado por documentos fiscais, ou às vezes só com anotações. Não existe ainda hoje um cadastro nacional oficial dos estoques das revendas. Existem diferenças de procedimentos entre os DETRANs de todo o país. Nós temos hoje também etapas em alguns estados muito burocráticas, com necessidade de registro em cartório, comunicação de vendas também em cartório, enfim. Nós crescemos muito, mas nós não atualizamos esse crescimento ou não acompanhamos esse crescimento também com tecnologia para melhorar os nossos processos. Então, os nossos processos ainda eram, de uma certa forma, ineficientes,
e principalmente agora com esse crescimento realmente pujante do segmento, a chegada do Renave vai trazer, de fato, essa questão de integrar os estoques a nível fiscal, fiscal de trânsito e também contábil junto principalmente à Receita Federal, às secretarias de Fazenda, enfim. Os estoques vão estar integrados, é um processo que realmente, no primeiro momento, a mudança pode trazer incertezas, dúvidas e até desconfianças também, como a gente já tem ouvido muitos comentários nesse sentido. Mas, com o tempo, todos vão perceber que a chegada do Renave vai trazer mais segurança jurídica, vai trazer menos burocracia, né? Rastreabilidade dos estoques. Nós vamos ter também uma redução muito significativa nas fraudes dos veículos, transparência entre empresas e clientes e compradores, né? As informações vão estar mais claras e mais disponíveis também. Enfim, haverá uma integração realmente do sistema a nível nacional e de forma integrada, de forma onde realmente a informação vai estar mais disponível. Então, tudo isso aí vai trazer realmente vantagens para os empresários, para os clientes. Agora, também, para os empresários, nesse primeiro momento, principalmente nesse primeiro momento, alguns deveres, algumas obrigações, que é realmente iniciar dando o primeiro passo, fazendo credenciamento para operar o Renave, né? Nós vamos ter que, nessas operações, treinar a capacidade, nossas equipes, os nossos profissionais, para registrar de forma correta todas as operações e estar atento também ao manual técnico que ainda está em elaboração. Por essa razão, vou abrir até um parênteses aqui, algumas possíveis perguntas a gente não vai ter resposta ainda de fato, porque é algo que ainda vai ser construído nesse mesmo período que foi dado de 90 dias para as empresas se adequarem, também os DETRANs e esse manual técnico também vai estar sendo elaborado. Nós vamos ter também a necessidade de informar com veracidade todas as informações, desde o veículo, quanto também a questão de valores de compra e de venda. Vamos ter que observar, enfim, todas as regras que vão estar disponíveis para operar o Renave. Bom, então, você que telespectadora que está assistindo, você está entendendo que hoje nós estamos trazendo a informação e o Renave é lei obrigatório e a orientação de todos aqui é que você, lojista, tem um prazo que já está contando. Muitas pessoas, eu tenho escutado, presidente, que vai prorrogar esse prazo, não vai... Alguns estão vivendo ainda na fantasia do achismo. Então, a gente precisa deixar claro que Renave já vem sendo construído, como o nosso diretor comercial, agora Adriano acabou de falar, com a integradora Renave Fácil, teve o piloto lá em 2017. Ele é um projeto que já vem caminhando e ele também já tinha um planejamento para a finalização dessa execução. Então, eu acredito que ele chegou no prazo máximo. Então, agora é questões de ajustes cadastrais para que ele realmente possa tomar corpo em todo o Brasil. E o que pega muito, a gente vai agora trazer aqui um pouco a fala do nosso querido convidado, doutor José Carlos, que é a questão tributária. E nós estamos em meio a essa tecnologia do Renave, mas também juntamente com a reforma tributária que já vem causando uma insegurança nacional para todos os segmentos, não só o setor automotivo. Então, doutor José Carlos, gostaria que você trouxesse um pouquinho sobre essa reforma tributária que, consequentemente, está conectada ao Renave porque necessita de nota fiscal no registro de entrada e saída. Presidente, você gostaria de falar? Você levantou. Sim, eu gostaria de, aproveitando a sua pergunta para o José Carlos, eu queria complementar para o José Carlos aí, perguntar para ele se a chegada do Renave vai ajudar as revendas antecipadamente se prepararem também para a chegada da reforma tributária, porque a gente vai ter que agora formalizar todas as nossas operações, coisa que já era obrigatório, mas com a chegada da reforma nós teríamos também que dar esse passo
de formalização. Então, eu queria só de complementar para o José Carlos, se ele pudesse explicar melhor também nesse sentido. Claro. Ótima pergunta, comandante. Vamos lá, André. A reforma tributária, bom, a ideia é uma perspectiva prática aqui para ajudar o lojista que está preocupado lá em sobreviver, né? Então, transformando esse 1 milhão de regulamentos em 3 minutos inteligíveis, o objetivo da reforma nunca foi simplificar, acabou simplificando no segmento automotivo, graças a Deus, o Renave é uma excelente exceção, mas o objetivo da reforma inicial, ela foi vendida com a ideia de ajuda, mas não era essa a ideia, não. A ideia sempre foi aumentar a arrecadação de impostos, né? Então, o governo não é bonzinho, o governo do Brasil não faz para ajudar, o governo está lá para aumentar a arrecadação. Claro que os segmentos vão ser diferentemente impactados, você tem segmentos que você vai ter uma diminuição de carga tributária, em outros segmentos você vai ter aumento, mas quando você ponderar, a carga tributária explode a partir de 1º de janeiro de 2027. E explode sobremaneira em cima do revendedor de seminovo e do usado, infelizmente. Porque hoje, quando um revendedor de seminovo e usado, ele vende o usado dele, ele paga um imposto sobre a diferença entre o preço de entrada e o preço de saída. Então, se ele comprou por 100 e vendeu por 105, a margem dele é 5, ele paga o PIS e a COFINS em cima desses 5. Não importa o critério de tributação dele, se é lucro real ou lucro presumido, ele vai pagar 3,65% em cima da margem, né? Aqui tem a primeira diferença. As operações que vão ser realizadas em 2027, elas vão ter um acréscimo de 3,65% para 8%. Então, a CBS, que substitui o PIS e a COFINS, a partir de 27, acaba o PIS e a COFINS e entra em jogo a CBS, que é o novo nome do PIS e da COFINS, né? Só que a alíquota sai de 3,65% sobre a margem para 8% sobre a margem. De 3,65% para 8% é um acréscimo de mais de 100% da carga tributária, né? 100%, só estou falando da alíquota. Eu nem entrei no mérito ainda da questão da informalidade, porque a gente sabe que um ou outro revendedor ainda opera com um determinado grau de informalidade. Então, se a gente for para um exemplo esdrúxulo, de alguém que teria lá 20% de formalidade e 80% de informalidade, dado que agora a chance de manter a informalidade cai para praticamente zero, ele está falando de o faturamento que era 20 passa a ser 100, quer dizer, 80%, aspas, não era tributado, agora vai ser tributado e vai ser tributado com uma carga tributária que é mais do que o dobro do que era. Então, assim, na prática, a gente está falando, a depender do revendedor, de um aumento de 8 vezes a carga tributária, 800%. Este é o cenário real que vai acontecer a partir de 1º de janeiro de 2027, né? E aí o governo, nesse Big Brother tributário, ele estabeleceu uma série de amarrações para não dar muita margem para o revendedor tentar não pagar o imposto, né? Então, a começar que você vai ter que, quando você revende, você tem a retenção na fonte, né? Hoje, você vende alguma coisa por 105 dinheiros, o revendedor recebe 105 dinheiros. A partir agora de 2027, vai ter o split payment. Então, ele não vai mais receber o dinheiro que ele vendeu 100, ele recebe 92. A gente está arbitrando aqui uma CBS na faixa de 8%. Então, vendeu 100, você não recebe mais 100. Você recebe 92. Porque hoje, como é que funciona? Hoje você recebe tudo, aí o teu contador, lá no dia do vencimento do imposto, ele calcula quanto é que tem que pagar de imposto, memória de cálculo, manda o boleto, você paga, né? Não vai ser mais assim, o imposto vai ser retido na fonte, né? Não importa se o pagamento vai ser por boleto, se o pagamento vai ser por Pix, se o pagamento vai ser por cartão de crédito. A única coisa que não pega ainda é dinheiro. Mas todas as operações que não dinheiro, o revendedor nem vai mais ver o dinheiro, né? Então, vendeu 100, só recebe 92. Aí você fala assim, mas só 8%? Não, calma, tem carro que você vende, você não tem essa margem, né? Então, você vai precisar obrigatoriamente, para sobreviver, se creditar na entrada, ou seja, porque o regime é de crédito e débito. Quando você vende, você calcula o imposto na saída, que já foi retido por ocasião do pagamento, mas você se credita na entrada. Então, na hora que você adquirir um veículo para revenda, você tem que emitir uma nota de entrada, que é a condição para você poder se creditar. Porque se você não emitir a nota de entrada, não tem crédito. Se não tiver crédito, você vai absorver esses 8% total teu. Então, você não tem como, eu, a partir de agora, não emitir uma nota de entrada. Quer dizer, para eu poder me creditar, eu tenho que lançar a entrada do veículo, né? Aí eu estava conversando com alguns revendedores que disseram assim, bom, e no caso de um hipotético de um revendedor
que não quiser registrar. Bom, se ele não registrar, ele não tem crédito, vai absorver o custo tributário da cadeia toda. Ah, então tem que registrar, tá, mas aí... E se ele não... E a questão do dinheiro? Então, o governo criou essa amarração. Na hora que entra o dinheiro, já tem a tributação. O que poderia fazer era o camarada que deixa lá um carro em consignação, ele receber o dinheiro na conta dele. Seria uma forma do revendedor que não quisesse pagar o imposto, se porventura quisesse cometer esse crime, ele poderia... Só que se o dinheiro entrar na conta dele, vai ser retido. Então, o que ele poderia fazer era receber o dinheiro na conta do vendedor do carro. Só que aí tem o risco de tomar um calote. Quer dizer, pois é. Então, você tem o risco financeiro, você tem o Big Brother e você ainda tem a questão do financiamento, né? Porque como parte dos veículos adquiridos são financiados, o banco vai informar lá. Na hora que o banco informar e tiver a retenção na fonte lá por conta do banco... Então, assim, estabeleceram-se uma série de vínculos de diferentes fontes de informação para impedir que a informalidade aconteça. Então, de maneira geral, a gente está caminhando, sim, para o fim da informalidade. É claro que a gente quer que as coisas sejam feitas da forma correta. O que me parte o coração, e aqui eu estou falando para empresário, é que assim, tinha que ser justo, né? Legal aumentar a carga tributária, mas eu queria enxergar o meu dinheiro sendo aplicado, né? Em saúde, em educação, ser aplicado... Porque assim, vamos botar a coisa em ordem, concordo, apoio que tem que colocar em ordem, mas aí, então, começa você pagando imposto? Não, peraí, vamos todo mundo aqui, né? Fazer um pedacinho para chegar num formato justo. Então, objetivamente, o que a gente vai ter agora é obrigatoriedade de emitir nota fiscal para tudo que entra, um aumento de carga tributária que vai explodir, e o comandante Eugênio foi muito feliz. Bom, o que cabe a gente, né? Cabe a gente achar solução para lidar com isso. Primeira solução não dá para entrar em 2027 não ter feito o dever de casa. Vai sair caro. Então tem que começar agora a implementação da reforma tributária. Exemplo, hoje quando você compra um carro usado para revender, ele não gera crédito, porque a forma de pagar imposto hoje é uma alíquota de 3,65% de PIS/COFINS sobre a margem, diferença entre preço de saída e preço de entrada. Só que quando você entrar em 1º de janeiro de 2027, o que você tiver de carro usado adquirido, você vai ter um crédito lá, que você vai poder, desde que você emita a nota, você vai poder abater do imposto a pagar em 2027. Ou seja, você obrigatoriamente tem que, no dia 31 de dezembro, estar com o teu sistema ajustado para que você tenha calculado todo o crédito de PIS/COFINS nesta data, que vai virar crédito de CBS em 1º de janeiro de 2027, para abater do imposto a pagar. Então, tem que implementar a reforma tributária, porque quem não lançar o crédito no dia 31 de dezembro vai ter problema para utilizar o crédito a partir do próximo ano. Crédito que vai ser utilizado carro a carro, né? Porque quem vende carro novo, o crédito ele vai ser utilizado em até 12 parcelas mensais, 1/12º mês. Mas o crédito do revendedor de usado vai ser utilizado carro a carro. Então, você comprou aquele carro, ele tem um crédito de PIS/COFINS que vai se transformar em CBS e ele vai poder ser utilizado na venda daquele carro. Então, o controle vai ser feito por Renavan. Então, dentre as diversas coisas que tem que fazer, tem que calcular o crédito de encerramento que vai se transformar em crédito de abertura de 2027. Além de várias outras coisas, né? Então, o revendedor tem que ver se, por exemplo, o Simples Nacional vai ser um bom negócio para ele. Alguns são simples, outros são lucro real, outros são lucro presumido. De maneira geral, o Simples Nacional está inviabilizado, né, nesse tipo de operação. Então, o camarada vai ter que ser lucro real, lucro presumido. Tem que fazer conta, tem que fazer uma simulação para saber se é melhor ser lucro real ou se é melhor ser lucro presumido, que, a depender da quantidade de despesas que você tem, é melhor para um lado e é melhor para o outro, né? Então, se a turma precisar, inclusive, André, a gente deixa o contato aqui no fim do evento, a turma que precisar de ajuda, a gente ajuda, tá? Com certeza, é muito importante, doutor José Carlos. Inclusive, me pairou aqui uma dúvida. Eu venho acompanhando, né, inclusive visitando, vivendo a imersão do Renave diretamente na ponta, além de atuar, né, como jornalista, também represento a Renave Fácil. Mas o que acontece? Hoje, o lojista, ele está muito em dúvida quanto à questão tributária. O lojista consumidor, né,
pequeno, digamos, pequeno porte médio. Então, alguns ainda trabalham no simples, que, ao meu ver, é um absurdo, eu não sei como que eles conseguem, mas aí eu acredito que eles trabalhem só no serviço, não existe a transferência da propriedade para o nome dele, né? Então, só que o que eu vi foi uma questão contábil, que o lojista no lucro presumido, ele não está se creditando, porque ele está trabalhando ainda como a característica como serviço, que existia um erro tributário. Ele hoje não utiliza essa carga de 3,65 que você fala, doutor. Ele está sendo já cobrado desses 8 que provavelmente ele vai ter que seguir. Então, alguns que já estavam se organizando em associações já estavam ganhando esse benefício, né, através das associações de ações judiciais, para se equiparar à questão do serviço, de compra e venda de isso para comércio, eliminando o serviço. Então, aquilo que ele lutou, ele vai perder. Você lembrou bem, André, é a questão para fim de imposto de renda, né? Quem é optante pelo lucro presumido pode pagar imposto de renda em cima de uma margem de 32% ou pode pagar imposto de renda em cima de uma margem de 8%. O lucro presumido tem esse nome porque, a depender da atividade, presume-se que o lucro é 32% para quem é prestador de serviço, ou presume-se que o lucro é 8% para quem é comércio, ou 1,6% para ponto de combustível, pois não importa. Então, cada um tem uma atividade. O lojista, que se define como revendedor de automóveis, a base dele é 8% e não 32%. Então, parte significativa dos revendedores pagaram imposto de renda em cima de uma base presumida de 32%, como se prestadores de serviços fossem, quando, na verdade, a base correta é 8% e não 32%. Então, na hora que você refaz a base, significa que você consegue recuperar 75% do que você pagou errado nos últimos 5 anos. Para esse tema, já tem decisão transitada em julgado, muitos concessionários já fizeram o dever de casa, já recuperaram, mas muitos ainda não. Dá para fazer pela via administrativa, esse é um tema com robustez, com segurança, desde que se faça o dever de casa, claro. E dá para fazer pela via judicial. O que a gente orienta o lojista, o revendedor de usado, é assim, toda vez que tem exposição, a gente precisa fazer conta de quanto eu tenho a recuperar versus o que eu tenho de exposição, né? Porque ninguém aqui é louco de tentar fazer uma recuperação se eu tiver mais exposição. Então, o que a gente orienta? A gente montou aqui uma plataforma que a gente mede a exposição e mede o benefício. E aí entrega um relatório para que o revendedor ele tenha a liberdade de fazer a conta e falar, ok, eu topo dar entrada nessa recuperação, porque eu tenho mais a recuperar do que exposição, ou então eu não prefiro não mexer nisso. E a gente ainda tem a possibilidade de fazer pela via judicial, né? Porque pela via judicial você pode entrar com uma ação, quer dizer, não recupera nada pela via administrativa. Entra com a ação judicial e espera passar o tempo. Porque daqui a 5 anos, se porventura tivesse alguma exposição, a exposição depois de 5 anos ela prescreve. Mas o teu direito não, porque quem ingressou com a ação judicial tem o direito protegido. A dívida não, mas o direito fica protegido. Então, dá para fazer pela via administrativa, para quem está com a vida mais ou menos arrumada, mas se não é o seu caso, não faça. Entre com a ação judicial e espere transitar em julgado. Perfeito. Então, nós temos aqui assuntos que realmente nós vamos ter que trazer mais vezes. Olha, doutor, peço que, quando puderes, esteja mais presente junto conosco, porque nós estaremos realizando vários programas tratando esse assunto, porque são detalhes que nós precisamos esclarecer e são coisas distintas, como você acabou de me esclarecer, que é questão de imposto de renda, não quer dizer a questão de PIS/COFINS. Então, são coisas que pairam muitas dúvidas no setor, inclusive na informação. A gente sabe que a informação ela não está bem conceituada internamente, até às vezes com profissionais na lida. Então, eu acho que nós vamos ter muito conteúdo aí para retornar. Presidente, rapidamente a sua fala, que eu vi que você levantou aí a mão. Na verdade, eu levantei a mão para fazer uma pergunta para o doutor José Carlos, e ele acabou respondendo a minha pergunta, que era o que fazer para recuperar. Mas ele já explicou, tem 2 vias, a administrativa e a outra judicial. Mas obrigado aí, já respondeu. Pois não, chefe. Bom,
Nós vamos para um breve comercial, já voltamos, não sai aqui, que vocês já viram que nós temos muito conteúdo. No segundo bloco, nós estaremos aqui com a fala do nosso diretor comercial, Adriano Cleverson, e após também da nossa querida contadora Andréa Arantes. Não sai da telinha, nós já voltamos. A Renave Fácil é uma empresa de tecnologia que tem orgulho de sua história e pioneirismo no setor automotivo. Fomos a primeira integradora do Brasil a realizar com sucesso uma operação no sistema Renave. Em novembro de 2019, com a concessionária GM DM Auto de Chapecó, Santa Catarina, um marco nacional que ajudou a transformar a forma como veículos são registrados no país. Participamos ativamente do projeto piloto do Registro Nacional de Veículos em Estoque, desenvolvendo uma plataforma robusta de integração que conecta concessionárias, revendas, ITEs, implementadores, transformadores, encarroçadores e montadoras ao Renave, promovendo uma comunicação segura e direta com os sistemas da Senatran, Detrans, Cefaz e Receita Federal. Com a chegada da terceira fase do Renave, o 0km, voltada às vendas diretas de montadoras e fabricantes, a Renave Fácil segue na vanguarda. Nossa solução está 100% pronta para essa nova etapa. Auxiliamos na adesão junto ao SERPRO, cuidamos da implantação da ferramenta e garantimos um sistema completo, intuitivo e atualizado, com todas as exigências legais e operacionais. Seja qual for o seu porte ou perfil de operação, a Renave Fácil está pronta para lhe atender. Junte-se a quem começou tudo isso. Venha com a gente. Aqui, tecnologia, compromisso e inovação andam lado a lado com o seu negócio. Sempre um passo à frente, somos hoje a única integradora que oferece tanto uma solução web quanto um aplicativo desktop, proporcionando flexibilidade total para o seu negócio. Seja você uma montadora, concessionária, ITE ou revenda de veículos 0km. Além disso, a Renave Fácil já está integrada aos principais sistemas de gestão do mercado, como DMS e ERPs utilizados por concessionárias e revendas, garantindo um processo fluido, automatizado e sem retrabalho. Mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar. Eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, pra colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. A TV aberta do futuro nas suas mãos, a GTV. Disponível em Smart TVs, LG, Roku e Samsung, no celular iOS e Android sem complicação e também no site www.agtv.com.br. Com programação ao vivo, variada e para todas as idades. Desenhos, filmes, programas de viagens, empreendedorismo e muito mais. Baixe agora mesmo e aproveite. É grátis. Traga sua marca para a GTV. Contato 51 99174 1335. E retornando dos comerciais, dando continuidade aqui nesse tema tão importante que é Renave Nacional, as mudanças que vêm com a nova resolução do CONTRAN. Então, agora nós vamos escutar a presença aqui do nosso querido diretor comercial da integradora Renave Fácil, falando sobre quais são as principais mudanças, Adriano, que acontecem nessa resolução do CONTRAN.
Vamos falar então sobre essas mudanças, né? São várias mudanças que estão acontecendo, né? E são algumas coisas, não temos as respostas ainda, porque vai acontecer uma reunião na próxima semana e vão começar a definir o caminho. Mas uma das mudanças mais radicais que eu vejo, que dentro da resolução não existe o nome que o RENAVE é obrigatório, é a questão do mercado financeiro, né? Que agora todo veículo que estiver dentro de uma loja, ou ele seja consignado ou de propriedade da loja, tem que estar dentro do RENAVE, senão não irá apontar o gravame nesse veículo. Então, isso é uma das questões mais radicais e onde que eu vejo que se torna obrigatório o RENAVE no Brasil. Fora isso, está acontecendo também a questão de avaliação, credenciamentos de integradoras, que no mercado hoje existe mais de 30 integradoras, e agora tem um filtro para que aconteça a homologação junto ao Senatran dessas integradoras, e a questão dos DETRANs, que serão órgãos fiscalizadores das revendas. Então, antes do DETRAN tinha uma outra base, que seria cuidar das transferências, fora isso, agora eles também serão fiscalizadores das lojas. E aponta-se também a questão de lojas que estarão com carros fora do RENAVE, serão autuadas com a multa gravíssima, no valor de R$ 293, tendo a possibilidade de uma nova multa caso o carro não seja regularizado. Então, isso que eu vejo assim uma questão que está mudando o mercado. Outra questão é que vai formalizar totalmente o mercado do setor automotivo, sendo que, formalizando esse mercado, muitas revendas não vão continuar no comércio. Então, pela pesquisa que a gente está fazendo aqui, em torno de 20% das lojas vão dar uma recuada, vão fechar as portas. E, de contrapartida, vejo que, formalizando o mercado, se torna bem mais confiável comprar um carro, porque todo carro que tiver para entrar dentro do RENAVE ou sair, ele tem que estar 100% documental, ele não pode ter um gravame, ele não pode ter uma restrição, ele não pode ter um débito. Então, o cliente comprador que chegar em uma loja futuramente vai estar resguardado, vai estar confiante naquela loja, a não ser a questão de garantia mecânica, alguma coisa assim que aconteça por isso, mas documental, 100%. Então, isso uma das minhas visões. Eu esqueci alguma coisa, André, que já leu algumas vezes a resolução? Não, é exatamente o que você falou, Adriano. O princípio que o lojista precisa, que estiver assistindo aqui o nosso programa de hoje, é que você precisa entender que, neste momento, como antes o presidente também, Everton, falou, é o cadastramento. Existe uma ordem. RENAVE, como eu ouso dizer, RENAVE, Registro Nacional de Veículos em Estoque, desde que eu comecei a atuar também como representante, eu identifiquei que dá para a gente comparar que RENAVE, ele é o ISO 9001 do setor automotivo. Ele traz ordem de procedimentos e organização para o setor. Então, eu enxergo ele como uma evolução para o nosso setor, para o mercado automotivo, e com um olhar mais à frente, que ele vem para beneficiar. Então, realmente, chegar no lojista e falar do RENAVE, para mim, me dá muita satisfação, porque eu entendo que nós precisamos mudar também o comportamento da população, que hoje aceita o princípio hoje da adulteração de quilometragem, que infelizmente se tornou uma cadeia, como se tornou algo muito simples, comum, e não é crime. Então, nós temos várias situações que o RENAVE ele vem para corrigir hábitos que foram se tornando permissíveis para uma sociedade que precisa entender que, para que tudo possa melhorar, como o doutor José Carlos falou também, que a sociedade possa reverter impostos em benefícios sociais, nós também precisamos mudar o comportamento da própria sociedade, que ela está muito apontando e não executando também. Então, eu acho que o princípio, como o Adriano falou agora, é o cadastramento e essa questão, que o carro não vai mais poder ser financiado se não estiver numa estrutura RENAVE. Então, é de extrema urgência, o prazo está contando,
não se contentem achando que o prazo será prorrogado, porque existem limitações, e as limitações é que se não existir prazo, o brasileiro sempre tem aquela questão, né, do jeitinho brasileiro, e a gente precisa mudar isso. E eu acredito que o prazo tem que ser realmente cumprido, para que a gente possa entender que as situações daqui para frente, elas precisam ter um equilíbrio. E é óbvio que lutar pelos direitos dos lojistas, dos concessionários, através das associações, das federações, buscando melhorias, reduções fiscais, mas com um equilíbrio quanto à questão da postura. O lojista ele precisa entender que, se ele trabalha com o CNPJ, ele tem que estar enquadrado com o que rege o seu CNPJ. É emissão de nota fiscal, de entrada, de saída, é a qualidade daquele mercado, aquele produto que está se vendendo. Nós estamos num mercado que está abarrotado de questões judiciais, de golpes do setor automotivo, e justamente por não ter essa rastreabilidade. Outras questões que vêm por detrás, a questão de, hoje, redes sociais, as pessoas compram iludidas, ludibriadas por oportunidades que não existem. Então, o judiciário está realmente carregado de coisas que não precisariam se nós tivéssemos realmente o registro funcionando. Então, eu acredito que vai mudar, e a mensagem para você que está assistindo é que, mesmo com as mudanças e com prazo, a partir de agora, você precisa entender que não dá mais para prorrogar. Chegamos no limite, que é carro zero seminovo e consignado, que é a novidade do setor, que é regulamentar o consignado. A partir de agora vai ser regulamentado através do Renave. Então, exerça o seu cadastro no Credencia, no Serpro, entre em contato com a sua integradora. Nós aqui orientamos a Renave Fácil, porque o que é o grande diferencial que eu também tenho presenciado é que nessa mudança de hábito você precisa de profissionais especializados, como a Renave Fácil se preocupou e possui profissionais em todos os estados do Brasil para acolher, para orientar você com a informação correta. Não são apenas vendedores, nós temos integradores no mercado aí apenas preocupados em vender. Nós temos que entender que o retorno é natural, mas nós precisamos de pessoas capacitadas com entendimento que agora o lojista também precisa de um acolhimento, de uma pessoa que faça ele a entender o benefício que é o Renave, que não é um prejuízo, mas que sim uma mudança de hábito que vem para qualificar o setor. Queria falar só mais uma coisinha, André. Para que os revendedores de veículos que não estão cadastrados, que são mais de 30 mil lojas, vai acontecer uma bolha no credenciamento do Serpro, primeira coisa. Segunda, depois que liberar o Renave, vai acontecer a bolha do treinamento nas integradoras. Então, tem que escolher a integradora certa, que está preparada para dar o atendimento lá no futuro, tá? Então, era isso que eu queria falar para ti. Muito bem, e eu aqui novamente reforço, porque a Renave Fácil está preparada e tem profissionais, inclusive hoje estou aqui falando e presidindo, porque é a minha atividade ao qual já estou há mais de 10 anos no mercado como apresentadora, jornalista e também CEO da GTV, mas há um ano como também representante da Renave Fácil, por entender e quando conheci a importância de um profissional com conhecimento e presente nessa mudança de hábito. Nós precisamos ter a responsabilidade para nós não podemos empurrar para o outro. Então, eu acho que o Renave, ele vem, a Renave Fácil tem essa preocupação de assumir a responsabilidade, de ajudar até o lojista ter o entendimento e poder ter sucesso na operação. Agora, continuando, eu gostaria de escutar a doutora Andréia Arantes, contadora, para falar diretamente, Andréia, porque ela é especialista no lucro presumido, atende mais de não sei quantas revendas, mais de 150 revendas no Brasil, lojistas, né, do setor. Então, contar para a gente um pouquinho qual é o regime tributário correto para que o lojista entenda que ele tem que ter foco e profissionais que tenham conhecimento para atender o seu regime tributário. Ok. Bom,
a gente sempre, assim, eu creio que hoje, de 90% a 95% das revendas, a melhor opção é realmente o lucro presumido, tá? A gente sempre avalia o presumido e o real, porque a gente levanta balanço de todo mundo, então é uma conta bem tranquila de ser feita na hora que você faz o fechamento para fazer um estudo. Mas no nosso perfil, hoje, a gente tem visto o lucro presumido como sendo a melhor opção, até porque essa questão do imposto de renda e da contribuição social, quando a gente trabalha com a presunção do comércio, realmente o lucro presumido se mostra como mais vantajoso, tá? Mas e o Simples Nacional, gente, assim, não dá para trabalhar com o Simples Nacional. Existem várias consultas da Receita Federal. O Simples Nacional funcionaria por uma questão de comissionamento somente, então não condiz com a realidade de uma empresa que é revenda de veículos usados, né? E quando a gente se depara com o Renave, e isso que me entusiasmou nessa questão, é essa necessidade das empresas buscarem se legalizar, fazer as coisas corretamente. Então, a gente se deparou com muita empresa no Simples de forma inadequada, a gente orientou, já enfrentamos aqui em Minas fiscalizações, onde a gente foi junto ao Estado para negociar e consertar as coisas e conseguimos ter sucesso. Enfim, porque o nosso interesse hoje é levar para o lojista a melhor opção para que ele consiga ter toda essa questão de compliance na ponta do lápis. Ter uma empresa onde que tudo está direitinho, dentro das normas, para o empresário poder dormir tranquilo, né? E fazer uma boa gestão, que é fundamental. Então, a gente está sempre trabalhando muito nesses aspectos. E uma coisa que eu achei muito interessante com essa resolução é a abertura do controle do consignado, porque o consignado é parte muito importante nessa cadeia, né? Então, hoje, com a resolução 1026, o consignado ele vai para o Renave, vai com o contrato, né? A gente ainda não conhece o processo que está para ser regulamentado, mas isso é muito, muito interessante, porque coloca para dentro uma parte significativa da operação, né? A gente sabe que existem lojas que o consignado tem um peso muito grande. Mesmo que lojas que não tenham tanto peso, sempre acontece, né? Então, ele é uma parte importante que eu achei muito bom o formato que a resolução trouxe, né? Adequando a uma realidade do mercado. Hoje a gente já está trabalhando com os nossos clientes a questão de se cadastrarem para não caírem na bolha, né? Então, aqui em Minas, o pessoal já está todo alvoroçado buscando fazer o cadastramento e atento a isso, mas essa questão do consignado trouxe muito alívio. E aí, hoje, já tem gente querendo saber como que eu vou colocar o carro lá dentro. Que aí, o que a gente explica é que ainda não está regulamentado, né? Mas foi uma situação que trouxe muita luz para as revendas, né? Muito. Exatamente como a doutora Andréa falou, o consignado era algo que pairava de insegurança do setor, porque não existia comentário algum, e nessa resolução ele vem como uma chama acesa para o setor, porque ele passa a incorporar o registro também. Então, eu vejo que, nesse momento, os lojistas eles estão muito inseguros como vai ser, na prática, a funcionalidade. Na resolução está muito claro que vai ser um contrato padrão do Senatran a nível nacional, então já dá uma segurança que isso vai ser algo para todos os estados, né? Vai existir um procedimento padrão, né, desse contrato, com assinaturas digitais das duas partes. Na resolução deixa claro também a obrigatoriedade de questões jurídicas, caso falência da empresa, a pessoa não perde o veículo segue de posse de direito do consignado. Enfim, então tem muitas informações que depois, em outro momento, vamos sentar e trazer novamente. Acredito que, nesse momento,
o principal era trazer a informação para a população, para os lojistas, através desse programa, sobre cada área, sobre essas mudanças. Então, a prioridade, como a gente acabou de perceber, e contabilmente também, e tributária, é que nós temos que registrar, primeiramente, nós temos que viver, não o futuro que a gente não sabe 100%, né? Nós temos a regra aqui e vai existir a reunião, como o presidente e o Adriano falaram, para os ajustes, mas a primeira etapa que o lojista precisa fazer é o credenciamento. Não vivam aguardando o prazo, agora é obrigatório e precisa o cadastro. Correto, presidente? Correto, Andréia. O Renave realmente veio para ficar. O primeiro passo é o credenciamento. Um segundo passo, logo em seguida, escolher uma integradora, tem a Renave Fácil, né, já disponível no mercado, atuando há bastante tempo. E você falou muito a questão da quilometragem, a questão da obrigatoriedade de colocar essas informações, e eu gostaria de dizer que nós estamos num processo de informação com uma rapidez, com agilidade, com a transparência, onde não tem mais retrocesso. Daqui para frente é só avanços. Eu, numa reunião da AND, que é a Associação Nacional dos Detrans, eu propus que as compras de qualquer componentes, qualquer autopeça para um veículo, seja também colocada, disponibilizada no sistema e de forma integrada, para que quando eu vou comprar um carro, eu saiba que aquele carro ali já tem uma informação no sistema, no prontuário do veículo, que aquele carro comprou um paralama, comprou um para-choque, comprou uma lanterna, e eu vou saber também que aquele veículo já passou por um processo de mudanças ou mesmo de manutenção. Então, eu vou saber no veículo, no prontuário do veículo, todas as informações. Lancei essa ideia e quando terminou a reunião, quando terminou a palestra, um diretor do Detran do Paraná chegou e disse que eles já estavam elaborando um projeto piloto com esse intuito também. Ou seja, nós não temos mais retrocesso, o Renave veio para ficar, a digitalização, a informação, vai haver transparência no mercado como um todo, e nós, como empresários, precisamos buscar realmente a nos profissionalizar e a nos preparar para esse novo momento. Perfeito. Agora estamos chegando já ao fim do nosso programa de hoje. Quero agradecer a participação de todos nesse momento tão importante dessa mudança que, no meu ponto de vista, ele é um benefício social para a cadeia e para a nossa sociedade. Eu acho que nós precisamos, igual nós temos a questão tributária que realmente, como o doutor José Carlos colocou, é preocupante porque ela vai se tornar um peso maior do que as empresas estavam ou estão preparadas para assimilar. Então, nós precisamos, sim, de profissionais como o doutor José Carlos, atuantes e junto das organizações para que a gente possa encontrar, sim, um modelo para, de alguma maneira, passando a lei. A lei, ela traz, mas qual é o nosso papel? Fazer com que toda a sociedade esteja executando, para que a gente possa enxergar aonde a cadeia pode ser melhorada em termos de tributos. Então, eu acredito que nós vamos sofrer um pouco nesse início, como o doutor José Carlos colocou nessa virada em 2027, mas nós precisamos também trazer a tranquilidade, porque é impossível um país parar de funcionar. Então, vão existir, sim, ações, né, em grupo, ações com profissionais como o doutor José Carlos, buscando alternativas para que a gente possa manter a própria cadeia produtiva do setor automotivo. Então, a gente deve trazer aqui para você mais informações, continuem acompanhando a nossa programação, que nós estaremos sempre trazendo a informação verídica, a informação correta com profissionais qualificados, para que você tenha a informação limpa, não a informação do achismo que a gente acompanha nas redes sociais, digamos, daquelas fake news que a gente às vezes não sabe se é verdade ou se não é.
Então, a gente consegue hoje identificar aqui as lideranças, acompanha as redes sociais dessas lideranças que estão aqui presentes, para que a gente possa realmente conseguir filtrar no mercado aquilo que vai realmente nos alimentar. Não adianta a gente viver em medo, né? E que a coisa vai chegar e que vai tudo acabar, não vai. Então, você pode ter a segurança que existem profissionais aqui pensando e realmente reestruturando para que tudo possa se melhorar. Então, para vender mais, com mais segurança, para que a população possa adquirir um veículo com segurança, sem medo de esse veículo estar adulterado, ou de ele ser também um carro clonado, um carro de golpes. Então, todo o trabalho que está sendo construído com o Renave, ele vem realmente para qualificar e não punir o lojista. Então, essa é a minha mensagem. Eu gostaria que cada um aqui presente também deixasse a sua mensagem aqui para o nosso telespectador, iniciando pelo presidente, e depois nós vamos seguir para o doutor José Luiz Carlos, Adriano e depois o doutor André. Andréa, eu vou deixar só uma frase. O mercado vai sair fortalecido com o Renave. Eu creio. Doutor José? Maravilha. Não, vamos tentar não deixar para os 45 do segundo tempo, porque senão vai doer no bolso. E parabéns pela iniciativa, Andréa. E se a turma precisar de ajuda, a gente consegue rodar para cada lojista, para cada revendedor de usado, um diagnóstico de prontidão de reforma tributária. Porque assim, tem aquelas coisas que a gente sabe que tem que fazer, já fez, tem as coisas que a gente sabe que tem que fazer, mas ainda não fez, e tem aquilo que você nem sabe que tem que fazer. Então, a gente transformou isso num checklist, num documento de prontidão. Para mostrar para o revendedor o que tem de dever de casa pendente, o que é mais urgente, o que é menos urgente, estão precisando, pode entrar em contato para a gente ajudar. Qual é o contato, doutor, que eu vou deixar aqui na tela? Eu mandei, está no chat, o e-mail pode ser o José Carlos, @oliveiraecarvalho.com. Perfeito. Então, eu vou deixar aqui na tela para o telespectador, porque é muito importante, nesse momento, a gente poder trazer a informação correta e como o doutor José Carlos acabou de orientar. Nós estamos vivendo um problema que vai chegar e afunilar na virada do ano quanto à questão dos créditos, né, doutor? Isso aí, tem que fazer o dever de casa até 31 de dezembro, senão vai doer no bolso. Então, não deixe para depois, agora, entre em contato que o escritório Oliveira e Carvalho está à disposição com essa planilha que ajuda qualquer cadeia, qualquer tipo e tamanho de lojista, doutor. Isso. A ideia, não importa qual o regime, a ideia é o empresário que já não tem tempo olhar para aquilo e falar, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Tá? A ideia é ajudar. Perfeito. Adriano, nosso querido diretor comercial da Renave Fácil. Então, primeira coisa, a questão de não deixar para os 45 minutos que vai dar problema. Então, já temos essa questão, já estamos analisando. E formalizar a sua loja. Procure contabilidade, procure o jurídico. Ali o senhor José Carvalho, ali, ele tem um sistema que bota o CNPJ do cliente e já traz todo o histórico dele, o que pode ser feito. Então, assim, se preparem, a mudança vai acontecer, mas se você estiver preparado, tu vai aceitar e vai navegar novos mares. Muito bem. Doutora Andréa? Concordo, assim, em gênero e número com nosso colega Adriano. É verdade. A loja que está preparada, a loja que já está fazendo o dever de casa, que já tem uma boa gestão, o hábito de emissão de notas, né? Que, gente, não é um privilégio você emitir nota, é uma obrigação, né? Então, a gente entende que aqueles que já estão compreendendo isso estão se preparando para as mudanças, né? E estamos aqui também prontos para atender quem está com alguma dificuldade, quem não encontrou um especialista, atendemos a todo o país. E nosso objetivo mesmo é levar as revendas de veículo a um outro nível. Perfeito. Bom, convido a todos que estão assistindo que acompanhem aqui esses grandes profissionais nas redes sociais. Todos podem buscar pelos nomes
de todos conseguem localizar? Doutora Andréia? O nosso é Via Arantes, no Instagram. Via Arantes. Via.arantes, na verdade, @via.arantes. Perfeito. Mas na busca, colocando o nome, provavelmente todos vão conseguir localizar. Perfeito. É importante porque são profissionais que estão também transmitindo em suas redes sociais a veracidade dos fatos e como ir orientando para que você possa buscar os meios corretos para caminhar com o dever. É como a doutora disse, você é um CNPJ, você tem deveres a ser executados. Emissão de nota fiscal é um dever mínimo do empresário que tem um CNPJ. Então, não tem como aquele que diz, mas agora eu vou ter que fazer isso. Não era agora, já deveria estar fazendo. Se não está fazendo, não é o Renave o culpado dessa execução. O Renave ele vem para ser um benefício, não uma punição. Deixando claro que ele está linkado a receita, a nota fiscal, mas o princípio dele não é a nota fiscal, é muito mais. Então, entenda que faz parte para que se possa dar seriedade ao setor, a nota fiscal está vinculada, mas não é só isso, Renave. Bom, muito obrigado a todos novamente e já deixo o convite para retornarmos, porque temos muito assunto. E eu acho que a gente precisa começar uma série de assuntos detalhados, muitas vezes até com um profissional diretamente falando sobre temas diretos. Hoje a gente quis trazer todos juntos para a gente mostrar a força de um time forte, de pessoas que têm uma representação séria no mercado, para que você, telespectador, possa realmente ter a referência a quem buscar, a informação aonde, buscar. Então, boa noite a todos e muito grata com a presença de todos.